Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou fisioterapeuta e eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de um caso clínico que eu acompanhei durante todo o ano passado. Vou compartilhar aqui com vocês e aí a gente pode conversar um pouquinho a respeito. Então é o seguinte, eu tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício e atualmente eu sou mestranda em Ciências da Reabilitação na Universidade Federal de Ciências da Saúde. Eu mantenho um consultório em Porto Alegre que eu atendo basicamente pacientes de ortopedia e traumatologia. Então esse paciente foi um paciente que chegou para mim, é um paciente do sexo masculino, de 30 anos, proveniente de Santa Catarina, médico, e que vem encaminhado do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, após fazer uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior na perna direita. Esse paciente chegou para mim já com 6 semanas de pós-operatório. A principal queixa dele era a dor e a falta de flexão de joelho. Ele se queixava muito porque ele ainda não estava conseguindo caminhar corretamente e que ele ainda tinha muita dor para flexionar o joelho. Tá? Em março de 2019, ele fez a ruptura do ligamento cruzado jogando bola. Aquela ruptura clássica em que ele tem uma perna fixa e ele gira sobre a perna. Ele recebeu a bola, foi fazer um contra-ataque, trocou de direção e aí ouviu aquele estalo clássico da ruptura. No dia 28 de março, então, ele realizou a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, utilizando o enxerto do tendão flexor. Tá? Então, ele fez uma lesão espontânea, ou seja, não teve contato, tá? Através de um mecanismo de troca de direção, em que ele tem um pé fixo, roda e faz a translação anterior da tíbia e rompe o ligamento. Tá? E ele não fez lesão de menisco associada. Geralmente é muito comum os pacientes que fazem ruptura de ligamento cruzado terem uma lesão meniscal associada. E isso quer dizer para nós, em termos de conduta, um tempo diferente. Tá? A gente tem que olhar daí de uma maneira um pouquinho diferente. A conduta é a mesma, mas os tempos vão ser diferentes. Ele, então, não tem histórico de lesão e nem de cirurgia ortopédica. Ele me contou que ele realizava exercício físico 2 vezes por semana. Uma vez na semana ele jogava futebol e outra ele fazia tênis no condomínio. Tá? Ele tinha iniciado a fisioterapia desde a primeira semana. Ou seja, ele operou numa sexta-feira, se eu não me engano, e na segunda-feira ele já começou a fazer fisioterapia, só que em outro serviço. E ele fazia numa frequência de 2 vezes na semana. Quando ele chegar para mim no consultório, a primeira coisa que a gente faz é conversar com o paciente, entender a história clínica dele, e aí a gente vai fazer o exame físico, tá? Então, desde que ele já entra no consultório, a gente já começa a observar. Ele chegou para mim claudicando, né? Não estava de muleta, mas ele chegou mancando bastante. Ele tinha um edema na região posterior do joelho, bem importante, tá? Bem ali em região de fossa poplítea, era um edema bem marcado, né? Mas a pele estava íntegra, não tinha sinais de inflamação, tinha uma cicatriz limpa e seca e negava a sensação de instabilidade naquele joelho. A partir daí, então, a gente foi para o exame físico de fato. Ele sentia, então, dor na palpação, principalmente na região medial ali da coxa, em interlinha articular do joelho e na fossa poplítea. Tá? Tinha dor grau 8, caracterizada como profunda e do tipo enfisgada, sem irradiação. Tá? Era uma dor bem no final ali da flexão que ele conseguia fazer, do tipo em alongamento, assim, mas era uma dor aguda.
ele ainda tinha o sinal de lag positivo, que é aquele sinal em que quando a gente estende a perna com o joelho em extensão, ele ainda dá uma falseadinha. Tu não consegue manter a extensão completa, né, retinha. Tu vai fazer a extensão e ele vai dar uma quebradinha no meio, tá? E além disso, ele tinha uma inibição artrogênica de quadríceps importante, tá? Ou seja, o sistema nervoso dele usa como uma forma de proteger aquela articulação a inibição do quadríceps. Ou seja, o quadríceps não ativa, o quadríceps não faz força, como uma maneira de proteção pelo dano que ele sofreu durante a cirurgia. Tá? E isso na sexta semana é muito ruim. Né? A gente aceita essa inibição iatrogênica até ali umas 2 semanas. O paciente que chega na sexta semana sem o quadríceps ter acordado, como a gente fala, tende a ter um prognóstico bem ruinzinho, tá? E aí fomos para a goniometria. Ele tinha um déficit de extensão. Faltavam ainda para a gente zerar aquela extensão 10 graus. Tá? Então ele tinha um joelhinho em flexo ali. Além disso, ele tinha 110 graus de flexão de joelho. Tá? Ele ainda não chegava nos 90 graus. Aí a gente fez uma perimetria ali para a gente ver a diferença que ele tinha entre os membros, ver a diferença tanto muscular quanto mas principalmente de edema. Ali a gente viu que a gente tinha uma diferença mais ou menos de 5, 6 centímetros de um lado para o outro. Né? Então o lado direito ele estava bem inchado. E a força muscular do lado direito estava diminuída. Tá? De forma indireta a gente fez essa medida. É importante aqui que a gente tenha um parâmetro de força. Tá? Geralmente a gente usa algum dinamômetro manual. Esse é o mais recomendado e é o que a literatura traz de mais confiança. Mas eu não tinha no consultório, então eu fiz a medida indireta. Tá? Mas sempre que a gente usa o dinamômetro manual para fazer essa medida, que é uma medida mais confiável. E aí, no meu primeiro momento, o que eu tomei como objetivos da minha conduta? Diminuir esse edema, reeducar a ativação desse quadríceps e ter uma extensão completa de joelho, para que aí sim eu possa entrar no segundo momento e trabalhar com esse paciente de uma maneira um pouco mais concreta. Mas para isso eu precisava muito diminuir esse edema, que já vinha de muito tempo, já era para ele ter cedido há muito tempo, né? E acordar esse quadríceps. Né? E para isso eu preciso ter uma extensão completa, senão eu não consigo fazer a ativação adequada do meu quadríceps. E aí o que eu tomei como conduta, né? Gelo. Gente, vamos falar de gelo, tá? Crioterapia sozinha, ela não vai nos levar a lugar nenhum. Ela precisa e ela funciona associada a outras condutas, tá? Então aqui eu recomendei gelo de 6 a 8 vezes por dia, 15 minutos por dia, associada a compressão com uma faixa, né? Ele podia fazer uma compressão com faixa elástica ou com faixa rígida por um determinado tempo, elevar aquele membro no mínimo a 45 graus e botar gelo seguido de 6 a 8 vezes ao dia. Tá? Isso sim ia diminuir a dor dele e ajudar na redução do edema. Junto com isso, a gente tem que falar de uma questão que pouco se fala dentro da fisioterapia, mas que é muito importante, que ajuda muito na redução do edema, que é a ingesta hídrica e a diminuição do consumo de sódio. Os pacientes precisam tomar água, tá? Eles precisam tomar água, principalmente nesse momento em que tem um edema para drenar, né? Então, eu orientei que ele tomasse muita água e diminuísse bastante o consumo de sódio nesse período de 2, 3 semanas que a gente quer que ceda esse edema, tá? Então, é muito importante nesse período, principalmente nesse primeiro momento de conduta, que o paciente ele seja educado e orientado corretamente. Tá? É muito mais
de fisioterapia que o paciente precisa do que propriamente dito um fisioterapeuta o tempo inteiro lá. Então, a gente precisa orientar ele para que ele saiba o que aconteceu, qual foi o tipo de cirurgia que ele fez, como é que foi essa cirurgia e o que ele precisa fazer junto com a gente para que isso funcione. Porque nessa primeira etapa, é muito mais em casa que ele tem que seguir essas orientações do que ficar ali 1 hora com a gente só. Ele precisa fazer fisioterapia em casa também, tá? Além disso, a gente pode usar nessa fase ali, nas primeiras 2 semanas, a eletroestimulação, para que a gente dê uma acordada naquele quadríceps, né? Para que aquele quadríceps entenda que ele pode começar a despertar, para que a gente possa depois começar a trabalhar força com ele, tá? E nesse momento, o sinal de lag tem que estar zerado. Tá? O paciente tem que sair para poder passar para a próxima etapa com o sinal de lag zerado, ou seja, conseguindo fazer a extensão e ativar o quadríceps. Então, aqui, junto com a eletroestimulação, eu trabalhei com ele SLR com a eletroestimulação, trabalhei extensão de quadríceps, deitadinho na maca lá, fazendo pressão, para que a gente desse uma acordada nessa musculatura. E aí a gente passou por um segundo momento, que o objetivo era ganho de força e de estabilidade. E o que eu usei de conduta nesse período? Tá? Eu fiz um programa de exercício em que ele vinha comigo 2 vezes no consultório e 1 vez ele fazia numa academia. Tá? Em consultório, basicamente a gente usava exercícios de estabilidade de cadeia posterolateral, glúteo, posterior de coxa, quadríceps, a gente trabalhava bastante esses exercícios, core, né, para que ele tivesse uma estabilização do valgo dinâmico. Então, eu trabalhei muito deslocamento lateral, ponte, esse exercício que ele está em decúbito lateral, que é o ostra. A gente trabalhou muito os exercícios em cadeia cinética fechada, como agachamento, step up, passada, né? Lá na academia, ele fazia o leg press também, que é muito legal da gente utilizar nesse segundo momento da reabilitação, tá? E ele durou em torno de uns 5 meses, tá? É bem longo. A reabilitação do LCL tende a ser uma reabilitação muito longa. Então, o paciente ele precisa entender que é uma reabilitação demorada e ele precisa entender que ele vai ter que estar junto com o físio nessa, que a gente precisa ter uma cumplicidade para que funcione, tá? Nesse momento também é importante a gente trabalhar os estímulos proprioceptivos, né? Trabalhar com uma variabilidade de estímulo. Então, utilizar no momento da tua sessão ali exercícios proprioceptivos, instabilidades, estabilidade no solo, mudança depois numa outra superfície, é importante também, tá? Mas nunca sozinho, sempre tem que estar associado às suas condutas, né? E uma dica importante nesse momento é que a gente fale um pouquinho do ganho de flexão. O ganho de flexão dentro da reabilitação do ligamento cruzado anterior, ele é importante, mas ele não tem que ser o foco principal. O paciente vai ganhar a flexão, tá? Conforme ele vai fazendo os exercícios, conforme a reabilitação ela vai progredindo, o paciente automaticamente vai ganhando. A gente pode inserir num pedaço da nossa sessão, do nosso atendimento, mobilizações ativas, né? Mobilizações com faixa, deslizamento no slide, em flexão, usar uma bike para que ele ganhe um pouquinho mais de flexão, mas nunca forçar, não perde tempo forçando lá uma flexão, fazendo o paciente sofrer para que ele consiga ganhar isso, porque vai ser sofrido para o físio e vai ser sofrido para o paciente e não tem necessidade. O paciente no final do tratamento ele vai conseguir ter este ganho de flexibilidade fazendo de flexão de joelho, fazendo esses exercícios que a gente vem propondo durante toda a conduta terapêutica. E aí a gente fala um pouquinho, então, de cadeia cinética aberta, que é um grande tabu também dentro
reabilitação do ligamento cruzado anterior. A literatura já nos traz com seguridade de que a gente pode começar a utilizar a cadeia cinética aberta desde que com amplitude reduzida a 45 graus, de 90 a 45 graus, a partir da 4ª semana. Eu comecei a usar com o meu paciente a partir da 5ª. Ele fez as 4 semanas, além daquele 1 mês que ele tinha feito antes lá. Ele fez 4 semanas comigo e aí a gente começou a utilizar a cadeia cinética aberta, tá? E aí a gente começou a utilizar ele com a cadeia cinética aberta com resistência elástica no primeiro momento. E aí na academia ele fazia depois com a cadeira extensora e ia progredindo as cargas, tá? E aí a gente chegou no 3º momento da nossa reabilitação. O que acontece? Que é o retorno ao esporte, propriamente dito, tá? Que é a fase que os pacientes mais gostam de trabalhar. Que foi ali do 6º até o 7º mês. Onde a gente fez trabalhos específicos, tá bem? O que são os trabalhos específicos? São geralmente gestos esportivos que a gente trabalha e trabalha os saltos, salto frontal, salto lateral, salto bipodal, unipodal. A gente trabalha as pliometrias, a gente trabalha todos os treinos de agilidade, a gente trabalha aceleração e desaceleração. Esse é um ponto importante. Pacientes que fizeram reconstrução do ligamento cruzado anterior têm que trabalhar aceleração e desaceleração, porque é aí que eles se lesionam. É nesse momento, quando tu tá acelerando para dar um pique, quando tu tá recebendo um contra-ataque, tu vai acelerar, que tu muda de direção e estoura o ligamento. Então, trabalhar com pique, com travada, é importante. É um momento em que os pacientes ficam muito apreensivos, mas aos poucos a gente precisa ir expondo eles gradativamente para que eles vão criando confiança e perdendo medo, né? Então, assim, leva os pacientes para fora do consultório, né? Levam os pacientes para uma realidade um pouco mais próxima daquele esporte que ele praticava, né? Pede para o paciente trazer a bola que ele costumava jogar, a chuteira ou o tênis que ele costumava usar, porque aí eles vão se adaptando e vão criando confiança, tá? Nesse momento, então, foi o momento que eu comecei o trabalho com bola e que eu levei meu paciente para fora do consultório. Vou mostrar para vocês um videozinho bem curtinho aqui e a gente vai comentando. Aqui ele está fazendo saltos bipodais frontal e salto unilateral frontal. Vocês veem que ele ainda tem um pouco de apreensão ali. Foram os primeiros saltos. Depois ele fez uma escadinha de agilidade ali. E agora os exercícios pliométricos com resistência elástica. Aí os agachamentos. Esse era uma das primeiras ou segundas saídas fora de consultório que a gente vinha trabalhando já numa outra superfície, na grama. Aí a gente trabalhou os sprints no solo. E mais uma vez a escadinha de agilidade frontal. A gente pode fazer frontal, pode fazer escadinha lateral, 2 dentro, 2 fora. E aqui acho que foi a primeira vez que ele treinou com bola. Ainda muito apreensivo. E o primeiro chute pós 6 meses de lesão. Tá bem? Esse paciente foi um paciente que ficou comigo até o 8º mês. Depois, por questões pessoais e porque ele tinha que voltar para a cidade dele, a gente teve que acabar encerrando o tratamento por ali, mas antes a gente fez uma reavaliação, né? E eu estabeleci os meus critérios de alta, né? Geralmente, a reabilitação no ligamento cruzado anterior, ela dura em torno de 9 meses. Isso quando a gente está falando
de um atleta, de um cara que vive disso, né? Quando a gente fala de jogadores de final de semana, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Então, tu conseguir manter um cara que tem outro tipo de serviço, que não vive do esporte, 6, 7 meses numa fisioterapia, 2 vezes na semana, mais fazendo exercício em casa, é bem complicado. Geralmente, os pacientes, eles têm em média ficado 5 meses estourando. Então, é importante que a gente crie uma afinidade com o paciente, que a gente seja muito direto, muito claro sobre tudo que a gente vai fazer durante o tratamento, explicar que é um tratamento longo e dar autonomia para o paciente. É importante que ele tenha autonomia, que a gente não crie um casamento com o paciente, mas que ele tenha autonomia de poder fazer os exercícios também em casa, né? E sanar as dúvidas aquelas com a gente. Então, o que eu escolhi de critério de alta? Eu não comentei com vocês antes, mas lá antes de eu ir para a terceira etapa, quando eu terminei o 5º mês de reabilitação com ele, a gente fez os testes funcionais. O que são os testes funcionais? Os HOP testes, o SEBT, que é o Y-teste, e o SIDE, foram os que eu escolhi. E esses mesmos testes foram que eu escolhi para critério de alta. Então, eu fiz o single, o triplo e o cross, saltos com ele, né? Fiz o Y-teste, fiz o side, que é aqueles saltos laterais, testei força, de novo, e autoconfiança. Então, eu precisava desses critérios, desses testes funcionais, força e autoconfiança, reestabelecidos para que eu pudesse ter clareza e dizer, ó, este paciente está de alta, tá? Força ele tinha restabelecido, tá? Autoconfiança, no final do tratamento, ele já estava bem confiante, tá? A gente até usou um questionário e ele apontou que ele estava bem mais seguro para voltar. Ele já tinha começado a voltar a jogar tênis, então a gente conseguiu trabalhar essa autoconfiança dele. E aí, nos HOP testes e no SEBT, ele apresentou, então, uma diferença muito pequena, menos de 10% no SEBT, uma variação de 2% entre a perna direita e a perna esquerda. No single HOP e no triplo, ele apresentou 3%. E no side, ele apresentou uma variação de 1%. Então, todos eles menos de 10% de uma perna para outra. Isso quer dizer que, ok, esse paciente ele não tem um desequilíbrio significativo e ele pode sim retornar à atividade que ele vinha fazendo antes de se lesionar. Tá bem? Esse foi um caso que eu quis trazer para vocês, porque é um caso que eu consegui acompanhar durante todo o período, né? Eu não peguei ele na fase inicial, eu já peguei ele numa fase um pouquinho mais tardia, mas a gente conseguiu ter um resultado muito legal, muito positivo. Porque geralmente reabilitações do ligamento cruzado anterior, se a gente deixa para pegar o paciente numa fase muito final, ou se esse paciente nos procura numa fase muito final de tratamento, o prognóstico dele não é interessante. A gente não vai conseguir 100% do que ele poderia se ele estivesse vindo bem no início, né? Eu considero o primeiro momento da reabilitação do ligamento cruzado o mais importante de todos. E é o momento em que 80% do paciente. É ele quem tem que estar a fim de ficar bem, de ficar legal e querer se recuperar. Só 20% do fisioterapeuta, que basicamente é educação e orientação. Então, a gente precisa bater muito na tecla disso, de que a gente precisa iniciar cedo a fisioterapia e de que o paciente precisa estar com a gente nesse momento. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato aí para vocês. Muito obrigada e um abraço para todos.